Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido muito na mão de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou a minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele ainda estava falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e este choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois, entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comida à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não tenhas medo, basta ter fé. Essa foi a palavra que Jesus disse a Jairo, quando Jairo recebeu a notícia que a sua filha já não estava mais doente, mas agora já estava morta. 2 pais nesta liturgia.
Na primeira leitura, Davi, pai de Absalão, que mesmo o filho não sendo lá coisa boa, durante a vida fez tantas coisas contra o pai, contra a vontade do pai, mas quando o filho morre, Davi chora a morte do filho. E este pai, chefe de uma sinagoga, que corre a Jesus e pede para que a filha não morra. Em situações extremas como essas, mas não só, a todo instante nós precisamos estar com Deus. Nós precisamos da graça de Deus. Não somente em situações quando parece que tudo está se desmoronando, como a morte do filho para Davi, como a enfermidade da filha para Jairo. Muitos podem se aproximar de Deus somente quando esses extremos acontecem. Podemos até ter uma vidinha de oração aqui e acolá, mas para aproximar-se de Deus somente quando acontecem situações extremas. E aí aparecem 3 figuras na liturgia de hoje que nos mostra e que nos deve ajudar hoje para que nós possamos pensar em qual situação nós nos encontramos, seja nas extremidades da vida, seja no cotidiano da vida. Primeiro, essa mulher, hemorroísa, que há 12 anos sofria, ela fez de tudo para tocar em Jesus. Era uma multidão que estava em volta de Jesus. Ela não chegou a falar com Jesus como Jairo, primeiro porque era mulher e Jesus era considerado mestre. Um homem não poderia falar com uma mulher assim, direto, precisava de um intermediário. Então ela não poderia falar com Jesus, cura-me, Senhor, como Jairo chegou e falou, Senhor, cura minha filha. Primeiro porque era mulher, depois porque estava impura. Mas a impureza daquela mulher levou-a a tocar em Jesus. Ela fez o impossível, aproximar-se daquele que ela não poderia por causa da lei. O que você tem feito na sua impureza para tocar em Jesus? O que você tem feito? O que você tem passado? Que esforço você tem vivido para tocar em Jesus? Nós hoje podemos nos aproximar de Deus. Todos nós aqui, independente da situação em que você se encontra, porque isso vai da tua consciência, não da permissão ou não permissão da igreja, todos nós aqui, independente da situação que nos encontramos, podemos comungar e receber Jesus na nossa mão. Mas aquela mulher não poderia. Ela nos ensina o que eu posso, eu faço, eu quero, eu tenho disposição a fazer para tocar em Jesus. Essa é a primeira pergunta que eu te faço. A segunda pessoa, o segundo personagem, toda a multidão que comprimia Jesus. Jesus até pergunta, quem me tocou? Os discípulos vão lá e falam, mas mestre, todo mundo te comprime, como é que agora você pergunta? Imagina como que era, todo mundo querendo tocar, bater, pegar em Jesus, arrancar um pedaço de roupa dele. Mas ninguém que estava ali, próximo de Jesus, tocou em Jesus. Será que nós não somos assim? Que viemos, que rezamos, que fazemos tantas coisas, temos aqui tantos irmãos da Canção Nova, que até nos consagramos a Deus, mas será que estamos tocando em Jesus? Ou será que somos este personagem? A multidão que está à volta de Jesus, próximo de Jesus, comprimia até mesmo Jesus, mas não consegue tocar em Jesus. Aquela mulher se aproxima e toca. A multidão comprimia, estava próxima e não tocava. Como é que será que estamos? Será que conseguimos tocar em Jesus através da nossa proximidade? Ou será que até fazemos muitas coisas, mas o nosso coração está tão longe de Deus, que mesmo estando próximo, geograficamente, fisicamente de Deus, não conseguimos tocá-lo? E aí tem um outro personagem, a menina
a filha de Jairo, que estando desfalecida, se deixa tocar por Jesus. Ela não tinha mais forças. Ela não tinha mais condições. Ela já tinha sido declarada morta, mas ela se deixou tocar por Jesus. Eu não sei em qual situação que você se encontra hoje, mas seria muito bom que durante este dia, que está apenas começando, você pensasse um pouco: quem eu sou do Evangelho de hoje? Eu sou essa mulher que, mesmo me sentindo impura, mesmo me sentindo indigna de me aproximar de Deus, eu quero e eu vou tocar em Deus. Será que eu sou essa multidão que está ali, próximo, está ali, me desculpe falar, agarrado na batina do padre, mas não consegue tocar em Deus? Faço tantas coisas, rezo, vou à missa, mas não sinto mais nada. Não sinto que Deus me toca, não consigo tocar em Deus. Como faz tempo que eu não toco em Deus. Hipocrisia da nossa parte. Podemos estar próximos, mas não conseguimos tocá-lo. Ou será que nós somos como essa menina? Desfalecidos, sem força, sem condições. Mas, Senhor, toca-me, porque eu não tenho condição de ir até o Senhor. Não espere chegar a situações extremas, como a morte do filho para Davi, como a doença da filha para Jairo, para se aproximar de Jesus. A todo tempo nós precisamos ser tocados por Ele. Alguns fazem o impossível e tocam. Outros estão ali, mas não conseguem tocar, muito menos ser tocados. Outros, porque se sentem desfalecidos, mas sentem o desejo, serão tocados por Jesus. Pense no Evangelho de hoje e se encaixe em um desses três. E durante esse dia, reze, pedindo: toca-me, Senhor, com a Tua graça, com a Tua força. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.